Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos para mais uma aula aqui do curso de CorelDRAW Fácil e Profissional. Eu vou explicar nessa aula para vocês como recortar imagens e como trabalhar com o efeito Power Clip. Nesta aula eu vou explicar para vocês sobre essas duas funções, porque na próxima aula eu já vou explicar para vocês como criar um topo de bolo. Para você criar uma arte de um topo de bolo, de qualquer tema, com qualquer arte, com qualquer imagem, você precisa saber recortar aqui no CorelDRAW e precisa saber trabalhar com a função Power Clip. Lembrando que se você estiver na versão X7, X6, na hora de você abrir o CorelDRAW aqui na tela de boas-vindas, você tem que vir aqui na opção de área de trabalho. Aqui em área de trabalho, você vai escolher o modo de trabalho inspiração na versão X6. Aí você vai em começar e cria um novo documento. Quando você escolhe inspiração na versão X6, algumas funções aqui no menu, elas ficam em lugares diferentes. Por exemplo, a função Power Clip não está no menu Objeto. A função Power Clip está no menu Efeitos. Está em Efeitos Power Clip, na versão X6. Se você vir aqui no menu Objeto, aqui no 2018, e está até na versão anterior, X8, por exemplo, ela está no menu Objeto, Power Clip. Tá? O que é essa função Power Clip? Primeiro eu vou na função Power Clip. Quando você tem um desenho aqui no CorelDRAW, por exemplo, um coração, vou vir aqui com o meu ponteiro do mouse do lado esquerdo, eu tenho uma série de ferramentas, eu vou vir aqui nas ferramentas de desenho, em que tem um polígono selecionado, eu posso clicar no drop-down, que é a setinha para baixo, e tem várias outras ferramentas de desenho. Eu vou clicar na estrela, aí apareceu aqui a função estrela, né? Aqui eu tenho a barra de propriedades com as características dessa função estrela, posso aumentar as pontas, entre outras coisas. Eu vou clicar na área de trabalho, segurar o botão do mouse e arrastar. Eu tenho aqui a minha área do documento, que é a minha referência. Como nessa aula eu não vou imprimir, eu só vou te explicar sobre funções, eu não preciso criar tudo aqui dentro. Eu posso criar até lá de fora para você entender melhor. Se eu não apertar Ctrl, pode ser que a estrela seja criada distorcida. Se eu apertar Ctrl e segurar, ela é criada proporcionalmente, largura e altura, tá? Essa estrela, vou voltar na ferramenta seleção, eu posso colocar uma cor qualquer nessa estrela, tá? Mas eu posso também colocar dentro dessa estrela diversas imagens, para que elas fiquem somente dentro da estrela. Por exemplo, eu posso desenhar aqui um quadrado, vou vir aqui na ferramenta retângulo, vou clicar, segurar, arrastar e desenhar um quadrado, colocar na cor amarela. Vou desenhar outro quadrado aqui em cima e colocar na cor azul. Vou desenhar outro mais para cá e vou colocar na cor laranja. Vou desenhar um círculo, vou vir sobre a ferramenta elipse, clico, solto, na área de trabalho, clico, seguro e arrasto. Desenho um elipse, branco, cinza. Volto na seleção. Eu posso colocar esses desenhos dentro da ferramenta estrela. Por exemplo, se eu clicar na elipse, vim aqui no menu Objeto, Power Clip, aí dentro eu vou lá, para me colocar esse desenho dentro da estrela, eu seleciono ele, porque ele vai ser o objeto inserido, venho no menu Objeto, aí depois eu venho na função Power Clip, escolho a opção Colocar dentro do recipiente. Aí, quando eu clico sobre ela, o ponteiro do mouse se transforma numa seta. Essa seta, ela serve para eu clicar no objeto que eu quero colocar o círculo que estava selecionado. Então, o objeto que estava selecionado vai ser inserido no objeto que eu clicar. Esse objeto que eu estou clicando tem que ser um desenho do CorelDRAW ou um objeto em vetor. Tá? Não pode ser uma imagem como essa da Peppa Pig que eu copiei da internet em PNG ou bitmap. Se eu clicar na Peppa Pig, por exemplo, vai dar um erro, objeto inválido. Então eu vou desejo tentar novamente? Sim. Se eu clicar na estrela, o meu círculo entrou dentro da estrela. Se eu clicar sobre a estrela e arrastar, ele vai junto, mas ele não está agrupado. Observa que se eu clicar com o botão direito, não tem a opção desagrupar.
E eu também posso clicar num outro desenho e inserir também, entendeu? Então você vê que ele não está agrupado, eu posso inserir. Se eu selecionar dois desenhos juntos e ir em objeto Power Clip, colocar dentro do Power Clip, eles inserem proporcionalmente na posição que eles estão. Depois que eu inseri os elementos dentro desse desenho, eu posso clicar com o botão direito dentro da estrela do desenho que está com o Power Clip e vir na opção Editar Power Clip. Aí eu vou entrar dentro do desenho. Ou então, quando eu clico sobre ele, aqui abaixo do desenho tem algumas ferramentas que me permitem manipular o Power Clip. Quando ele tem Power Clip, quando ele tem desenho dentro dele, ele vai ter essas ferramentas, que é a função Editar Power Clip, selecionar o que está dentro. Você clicar aqui, você seleciona só o que está lá dentro. E aí você pode mudar ele de posição, arrastar para baixo, para cima, entre outras coisas. Se eu clicar fora, finaliza. Clico novamente na estrela. Entendeu? Eu posso tirar tudo que está lá dentro, clicando em extrair. Com isso, tudo que está lá dentro vai sair. Se eu clicar aqui na opção de extrair, ó, vou clicar, saiu tudo que tinha no Power Clip. Aí, sempre que você tira os elementos que estão dentro do Power Clip, vai aparecer um X no seu objeto, indicando que ele está vazio. Para você eliminar esse X, você clica com o botão direito na estrela, no desenho, aí vai aparecer aqui o menu pop-up, você vem na opção tipo de quadro, escolhe nenhum, ele elimina tudo, tá vendo? Eu posso novamente inserir todos os meus elementos, vou selecionar tudo, clicar e arrastar em volta deles, venho no menu objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente, aí eu clico na estrela, inserir tudo aí. Aí eu posso movimentar aqui no lugar que eu quiser, tá? E eu posso, aí no caso, eu posso bloquear também. O meu objeto, ele está bloqueado. Quer dizer que se eu arrastar a estrela, o conteúdo que tem dentro dela vem junto. Se eu desbloquear e eu arrastar a estrela, o conteúdo fica lá travado no lugar que ele está e eu posso perder a posição dele no meu desenho, tá? Então eu vou travar. E aqui, se eu clicar em editar, ou clicar com o botão direito editar Power Clip, aí tudo que tem na tela vai ficar bloqueado, eu não vou ter mais acesso nos outros elementos da tela e vou ter acesso somente no que está dentro da estrela, para que eu possa posicionar aqui os elementos dentro da estrela da maneira que eu preferir, tá? E aí eu posiciono da maneira que eu quero. Depois que eu trabalhei toda a edição, eu posso aumentar, diminuir. Por exemplo, eu vou colocar essa parte aqui desse retângulo amarelo mais para cima, lembrando que o que está passando para fora da linha azul é o que não vai aparecer, só aparece o que está dentro da linha imaginária do desenho. Eu posso duplicar aqui dentro, fazer alguma edição e duplicar o desenho que está aqui embaixo, dentro da minha estrela. Posso tirar um elemento que não esteja me ajudando, posso colocar um em outra posição. Lembrando que para duplicar, eu estou fazendo o mesmo efeito que eu expliquei nas aulas anteriores, que é clicando, segurando o botão do mouse, sem soltar eu arrasto, quando chega na posição que eu quero, aperto com o botão direito. Quando eu terminei a edição por completo, eu venho aqui e clico na função finalizar edição. Ele finaliza toda a edição da minha estrela e ela termina desse jeito. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente criar o nosso topo de bolo. E essa função de Power Clip vai ser muito importante em todas as criações que você fizer aqui no CorelDRAW. Essa é a função Power Clip. Já na criação da próxima aula você vai entender como que ela vai funcionar na prática, tá? Vou finalizar. Já expliquei também numa aula anterior, né? Mas aqui eu estou explicando mais detalhado. Vou apagar, delete. Agora, para você recortar uma imagem aqui no CorelDRAW, você tem várias formas. A forma mais prática é você desenhando em torno do seu desenho e aplicando a função, conforme eu expliquei na aula anterior, uma das aulas anteriores. Tem uma função aqui no CorelDRAW, quando você seleciona um desenho que você fez e um desenho de fundo e clica na função intersecção, você consegue recortar uma parte do desenho de trás. Então, você vai recortar com a função intersecção.
Mas para isso, eu vou apertar no teclado a tecla F2, o ponteiro do mouse vai se transformar na lupa. Eu aperto, solto, aí eu clico, seguro e arrasto o botão do mouse em torno do desenho. Tudo que está dentro dessa linha pontilhada vai ser ampliado para que a visualização fique mais visível aqui, para que eu tenha uma facilidade maior no trabalho. E aí, aqui do lado esquerdo, eu tenho, entre as minhas ferramentas de trabalho, eu tenho as minhas ferramentas de desenho. Se eu clicar na setinha para baixo, aqui das minhas ferramentas de desenho, eu tenho várias ferramentas de desenho. Várias delas. Você, durante o curso, vai aprender várias delas. Lembrando que você está começando, aqui você já está, apesar de estar no módulo 1, eu já sei que você já está criando várias artes, eu sei que você começou tem muito pouco tempo. É importante que você veja as aulas mais de uma vez, talvez 3, 4, 5 vezes, ou então se você conseguir de primeira, que ótimo, mas que você continue vendo as outras aulas, porque em cada aula eu explico uma dica, um macete novo que vai te ajudar em todo o seu trabalho. Nas próximas aulas, mais para frente, você vai aprender também sobre outras ferramentas, tá? Então, eu não estou explicando todas, eu vou só explicar uma aqui para você entender. Mas as ferramentas de desenho, aqui eu tenho ferramenta de desenho livre, porque aqui eu tenho alguns desenhos prontos. Eu tenho elipse, retângulo, estrela, polígono, vários desenhos, setas que já vêm prontos, mas você pode desenhar do zero. Por exemplo, se você vir na primeira opção, ferramenta de mão livre, clicar sobre ela, você clica, segura o botão do mouse, não solta e movimenta o botão, você faz um desenho. Quando você soltar, ele finaliza a edição, tá? Clique, você desenha conforme você preferir. Se você tiver com uma caneta, uma mesa digitalizadora, vai ser mais fácil. Se eu clicar no drop-down e escolher, por exemplo, linha de 2 pontos, eu vou fazer um desenho de uma linha com 2 pontos. Eu vou clicar, segurar e arrastar o ponteiro do mouse até a segunda posição, solto o ponteiro quando eu quiser finalizar a linha. Criei uma linha de 2 pontos. Tá? Então, aqui eu tenho várias ferramentas. Eu tenho a Bezier. Essa ferramenta Bezier é uma das mais utilizadas. Você vai utilizar ela da seguinte forma: você vai dar um clique numa área aqui da sua tela, soltar o botão do mouse e vai criar um ponto numa área específica. Está aqui criado o meu ponto. Quando você clicar em outra área da tela, ela cria uma linha reta desse ponto inicial até o ponto que você clicou e determina já um ponto que vai ser o próximo ponto de sequência da sua linha. Se você clicar em outro lugar, ele cria uma linha do último ponto até onde você clicou. E depois ele já determina o ponto final para você criar uma outra linha, desse que você acabou de criar até o novo. E com isso você vai clicando e fazendo seus desenhos. Tá certo? Vou apagar, delete. Essa ferramenta você pode também dar um clique e quando você for clicar no segundo ponto, segurar o botão do mouse e não soltar e arrastar para determinar uma curva, tá? Essa curva, ela vai influenciar o outro ponto que você vai criar. Tá vendo que eu cliquei, ele já criou uma curva automática sem eu clicar e arrastar, tá? Aí depois tem como você editar tudo isso aqui. Aqui com a ferramenta Forma, que é a segunda ferramenta da barra de ferramentas, porque aí você consegue selecionar os pontos que você criou no seu desenho. E aqui na barra de propriedades, quase sempre você vai ativar o nó cúspide, para que com essas setinhas de manipulação aqui, você consiga subir ou descer, né, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e manipular o formato da curva, tá? Então, a gente vai ver mais para frente também. Então, para você recortar um desenho aqui no CorelDRAW, você vai ter que fazer um desenho do que você quer recortar. Por exemplo, se eu quiser recortar os olhos da Peppa Pig, eu vou apertar F2, o ponteiro vai transformar numa lupa, eu vou clicar e arrastar em volta dos olhos da Peppa Pig, aí eu vou vir aqui das minhas ferramentas de desenho, escolher qual que eu quero para desenhar esse contorno em volta do olho. Eu vou escolher aqui a ferramenta B-Spline, que é a mais rápida para explicar, mas as mais corretas geralmente são a ferramenta Bezier e caneta. Nós vamos recortar mais para frente, tá? Porque vai te dar a possibilidade de criar um desenho perfeito. A B-Spline também cria.
A B-Spline funciona da seguinte forma: você cria um ponto, solta o botão do mouse e ela já te mostra a linha que vai acompanhar. Aí você clica, solta o botão. Quando você arrastar o mouse, você vai soltar. Ela vai acompanhar uma curva. Ela vai fazer tipo uma curva já automática, sem você segurar o botão e tudo mais. E com isso você vai conseguindo criar, contornar desenhos em curvas com mais facilidade, tá? Até você chegar no final. Então, eu vou apagar. Então, eu vou fazer essa curva aqui do olho. Eu vou clicar em volta do olho aqui todinho, eu vou criar vários pontos para desenhar um contorno em volta dele. Eu clico nessa parte aqui. Aí eu não vou deixar um espaço longo, porque senão fica reto. Eu vou criar pontos curtos. Eu vou clicando e ele vai criando pontos curtos do olho. Ó, pontos curtos, tá vendo? Eu vou clicando. Aí, quando eu tiver contornado o desenho inteiro, eu volto na ferramenta seleção. Com o meu desenho já selecionado, você observa que na barra de status que ele está em curva B-Spline. Eu vou selecionar ele e o fundo. Vou clicar no fundo só para você ver que o fundo está em bitmap. Lembrando que o bitmap não nos permite editar, mudar a cor, é uma imagem travada. Já os desenhos em vetor aqui no CorelDRAW, em que eu faço através das linhas, das ferramentas de desenho, me permitem colorir. Por exemplo, se eu clicar no amarelo, eu coloro esse desenho que eu acabei de fazer. Se eu selecionar a pepa aqui no fundo e clicar no amarelo, não acontece nada. Ela não me permite editar. Então vamos voltar para a aula. Vou selecionar aqui para a parte de recorte. Selecionei o círculo, aperto o Shift, clico no fundo, o bitmap, vou ter dois objetos selecionados. Aparece aqui na minha barra de propriedades as funções de intersecção. Eu escolho a função de intersecção. Clico. Aí se eu clicar e arrastar o meu desenho para a esquerda, você vai ver que eu recortei o olho. Vou apertar F2 e botão direito do mouse para diminuir. Olha lá, recortei o olho. Tá vendo que legal? Consegui recortar o olho. Então é assim que você recorta aqui no CorelDRAW. Esse desenho que eu fiz no olho, eu posso fazer na Peppa Pig inteira. Se eu clicar duas vezes aqui no retângulo, vai criar um retângulo em volta da página inteira. Se eu colocar uma cor nesse retângulo, vermelho, por exemplo, você vai ver que a Peppa não está recortada. Então, para você fazer um topo de bolo, por exemplo, geralmente você vai fazer com o seu desenho recortado. Então, você precisa recortar se ele não estiver já recortado, se ele estiver em PNG. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta B-Spline e eu vou aproveitar essa aula e vou selecionar. Deixa eu ver, a aula está com 18 minutos, mas eu vou fazer questão de selecionar praticamente a Peppa inteira, para você ver o efeito sendo feito. Com a ferramenta B-Spline, eu vou clicando, não posso criar um ponto longo, viu? Porque senão ele não pega o contorno certo do meu desenho, tá? E quando você for finalizar, se o ponto final estiver longe do penúltimo ponto, ele vai criar uma curva, não é legal. Você tem que tentar finalizar com os pontos bem pertinho um do outro, viu? Aqui, ó, até ele finalizar. Vamos lá, então. Ó, vem na ferramenta aqui, B-Spline. Pelo menos uma parte do desenho eu vou recortar. Ó, esqueci de apertar o F2, mas tá bom. Dá pra gente fazer o recorte aqui, ó. Aqui, opa. Aí, quando eu tiver que fazer uma curva mais reta, se eu der só um clique e subir o mouse, ela vai fazer uma curva acompanhando, lembra? Então, aí, nesse caso, você clica uma vez, duas vezes, três vezes no ponto, aí você sobe reto. Aqui é a mesma coisa, ó, clico uma vez, duas vezes, três vezes e venho reto. Aí aqui eu preciso fazer curva, então aqui eu vou só clicando normal, igual eu fiz aqui. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, clico uma vez, duas vezes, três vezes. Porque aí eu tenho que chegar aqui nesse ponto aqui da Peppa e vir para a direita. Eu estou desenhando o contorno da Peppa inteiro, tá? Aqui também, ó. Aí eu vou fazendo. Agora eu vou fazer nessa parte aqui, 1, 2, 3. Eu não vou fazer 100% para não ficar muito demorado, mas vai dar para a gente recortar, tá? Então você faça com calma. A diferença é que eu vou demorar aqui 1 minuto mais ou menos para fazer esse recorte. Você vai demorar uns 4 minutos, vai fazer com mais calma, tá? Na vida real, aí no trabalho, demora mais. Você tem que fazer com mais calma, não pode deixar parte branca no desenho. Tá? Você vai clicando
E aí nós vamos aqui recortando aqui, ó. Agora eu vou subir o mouse sem aqui. Eu estou movimentando o mouse para cima. Quando você passa do limite das réguas ou da barra de rolagem, da área de trabalho, ele movimenta a tela, tá? Mas não pode clicar. Só movimenta o mouse que ele sobe automático. Ó. Ele sobe automático. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu cliquei três vezes rápido. Ele finalizou a edição, tá? Se você clicar rápido, ele finaliza. Apareceu aqui as alças de seleção. Eu vou clicar no ponto final, lá que eu estava fazendo, e vou continuar. É só você clicar no ponto que você parou e continua. Ele começa de novo, tá? Ó, clica uma vez, duas, três. Devagar, dois, para ele não finalizar a edição. Vamos aqui. Opa. Ó. Vamos. Agora eu vou movimentar o mouse para baixo aqui para ele vir aqui. Mais. Mais um pouquinho. Essa ferramenta aqui, se você fizer com calma e fazer os pontos bem curtos, o espaço de um ponto com o outro, você consegue recortar qualquer desenho também, viu? Observa que eu estou deixando o ponto um pouquinho mais longe. Não é tão longe, mas se você quiser que o recorte fique perfeito, você pode deixar mais perto. E uma dica aqui também, você não precisa ficar bem no limite da linha, você só não pode passar para fora, mas você pode deixar um pouco para dentro, igual eu vou deixar aqui agora para você entender. Porque você está recortando, entendeu? Ó, vou chegar mais próximo e clicar. Vou voltar na ferramenta seleção. Eu também tenho que recortar esse branco aqui do meio, tá? Eu posso recortar depois. Então, vim na ferramenta seleção, eu vou apertar F2 e botão direito para diminuir. Você vai observar que eu desenhei o contorno em volta da Peppa Pig. Com ele selecionado, eu aperto o Shift no teclado e seleciono a foto do fundo. Aí vai aparecer aqui a minha função de intersecção. Aí, se eu já clicar no objeto que está selecionado, ele já vai estar recortado. Vou arrastar o desenho para a direita, a imagem para a direita, e o terceiro desenho, que é o que foi criado, já vai ser a Peppa Pig recortada. É assim que você recorta um desenho aqui no CorelDRAW. Se você quiser eliminar alguma parte aqui que não precisa ter no seu desenho depois de recortado, você pode também selecionar, aqui, vamos lá, isso aqui eu vou fazer rapidinho só para você ver. Você pode selecionar, desenhar a parte que você quer recortar, apertar Shift, clicar no fundo e mandar aparar. Aí ele apaga, aí eu apago o desenho. Porque já está recortado, mas isso faz certinho. Olha que legal. Então é assim que você recorta imagens aqui no CorelDRAW. Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos e até a próxima aula.